teve sua natureza transformada, tornou-se o pai da nação israelita. Viveu aproximadamente 1950 anos antes de Cristo. Seu nome era Jacó, o que significa enganador ou trapaceiro, renomeado mais tarde de Israel, que significa aquele que tem o poder com Deus. Abraão, Isaque e Jacó são 3 nomes citados juntos várias vezes na Bíblia para designar os patriarcas de Israel, o povo escolhido de Deus na linha de promessa da aliança que o Senhor fez com Abraão de gerar uma grande nação a partir dele. Com o nascimento de Isaque, a promessa começou a se cumprir e continuou com Jacó. Por intermédio de Abraão, Isaque e Jacó, Deus estava formando de modo soberano seu povo escolhido, o qual algum dia geraria aquele profetizado em Gênesis, que derrotaria Satanás, o Messias Jesus Cristo. Jacó viveu sua juventude como nômade na terra de Canaã, com seus pais Isaque e Rebeca e seu irmão gêmeo Esaú. No entanto, rivalidades e trapaças envolvendo Esaú o forçaram a fugir para Harã, em busca de segurança junto à família de Rebeca. No período em que ficou fora, Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, que lhe deram uma quantidade significativa de filhos, incluindo 12 meninos. Estes formariam as 12 tribos que constituiriam a nação de Israel. Nos tempos bíblicos, a primogenitura era importante. Quando o pai morria, o filho mais velho herdava 2 vezes mais do que os outros filhos e assumia a posição de autoridade como cabeça da família. A história de Jacó começa com seu irmão Esaú. Voltando faminto de uma caçada, Jacó lhe propõe uma troca, o cozido que estava fazendo pela primogenitura de Esaú. A aceitação imediata de Esaú mostra o pouco valor que a favorecida posição de primogenitura tinha para ele. Também Jacó dava pouca importância à sua integridade pessoal. A negociação não foi um compromisso, mas com certeza revela o coração e o caráter dos 2 irmãos. Anos mais tarde, achando que ia morrer, Isaque decide dar a Esaú a bênção da primogenitura, mas Rebeca queria a bênção para Jacó. Talvez porque ela se lembrasse das palavras que Deus disse antes do nascimento deles, sobre o mais velho servir o mais novo, ou talvez porque ela privilegiasse Jacó em vez de Esaú. O fato é que Rebeca orienta Jacó a se passar pelo irmão. Assim ele engana o pai, então cego, e recebe as bênçãos direcionadas a Esaú. Quando Isaque toma conhecimento do ocorrido, ele mantém a bênção e confirma a passagem da promessa da aliança para Jacó. Sem dúvidas, Esaú odiou Jacó e quis matá-lo. Temendo a vingança de Esaú, Rebeca pede a Isaque que mande Jacó para junto da família dela. No caminho para Harã, Jacó tem um encontro com Deus. Em sonho, ele vê anjos subindo e descendo de uma escada que liga o céu à terra. Jacó está assombrado pela visão e faz um voto: se Deus for comigo, o Senhor será o meu Deus. Esse é o início crescente da confiança de Jacó na presença e na proteção divina. Jacó providencialmente encontra Labão, irmão de Rebeca e seu tio, e concorda em trabalhar para ele por 7 anos pela mão de sua filha mais nova, Raquel. No dia do casamento, Labão troca as filhas e Jacó acaba casando-se com a mais velha, de olhos baços, chamado Leia. Jacó então aceita trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Leia e Raquel brigam pelo amor e pela atenção de Jacó, chegando até oferecer-lhe suas servas na esperança de darem mais filhos. O resultado final desse desastre familiar são 12 filhos nascidos de 4 mulheres diferentes. Durante esse tempo, Jacó cuidou dos rebanhos de Labão,
Deus abençoou cada esforço de Jacó, aumentando consideravelmente os rebanhos, o que gerou grande lucro a Labão. Depois de trabalhar 14 anos pelas duas filhas, Jacó decide deixar Harã e concordar com os termos de Labão, de em vez de ficar com todos os animais, levar somente aqueles que determinada cor como salário. Todos os outros seriam do sogro. Com esse trato, Jacó coloca-se totalmente nas mãos de Deus, pois somente ele poderia determinar quais animais seriam de Jacó e quais de Labão. Afinal de mais 6 anos, Deus havia transferido grande parte da riqueza de Labão para Jacó, apesar de inveja e das tentativas de trapaças de Labão. Por fim, era tempo de Jacó voltar para casa. O Senhor reafirma sua presença para Jacó e o orienta a partir com sua família. Mesmo com a garantia da proteção divina na viagem, Jacó ainda teme represálias de Esaú. Na esperança de apaziguar o irmão que se aproxima, Jacó envia 550 animais à frente de sua família. Essa é uma estratégia excelente, mas revela a insegurança de Jacó quanto a acreditar que o Senhor interviria de alguma forma. Uma noite antes de encontrar seu irmão Esaú, Jacó se envolve em uma luta única que dura até pela manhã, com um homem que ele identifica como Deus em forma humana. Jacó se recusa a largar seu oponente divino até que o Senhor o abençoe. Deus então dá um novo nome a Jacó, Israel, o que significa ele luta com Deus. Quando enfim Israel encontra Esaú, os dois se abraçam e choram de emoção após 21 anos de separação turbulenta. Depois de Jacó retornar para casa e reencontrar seu pai Isaque, ocorre outra escassez. Porém, antes, Deus já havia enviado um dos filhos de Jacó, José, ao Egito. José foi para lá como escravo, mas depois se tornou um governante submisso apenas ao faraó. José convida Jacó e toda a sua família de 66 pessoas para irem ao Egito e serem poupadas da fome devastadora. Deus abençoou Jacó conhecendo bem suas mentiras, trapaças e manipulações. Contudo, quando Jacó foi expulso de seu lugar seguro por sua própria fraude, ele começou a buscar a provisão de Deus. No fim da vida, Jacó era incapaz de fazer qualquer coisa sem a direção divina. Devido a essa total transformação, o Senhor mudou o nome de Jacó, que significa enganador ou trapaceiro, para um cujo sentido é lutador de Deus, ou ele luta com Deus. O fim nunca justifica os meios. Deus disse a Rebeca que Jacó receberia as bênçãos em lugar de Esaú, mas ela não esperou o agir divino quando parecia que a bênção de Isaque seria para Esaú. Rebeca escolheu usar Jacó para manipular os acontecimentos e pagou um alto preço por isso. Nunca mais viu os filhos antes de morrer. Deus não precisa da nossa ajuda para realizar a sua vontade. O engano gera engano. O pecado sempre traz consequências. A fraude de Jacó fez com que ele tivesse de fugir para ficar vivo e trabalhar por muitos anos para um parente igualmente trapaceiro e falso. Não conte com Deus para livrá-los das consequências de enganar os outros. A maturidade espiritual é uma longa jornada. Logo cedo na vida, Jacó começou a acreditar em truques e em seus próprios esquemas para conseguir o que desejava. Mas ao fim de seus dias, ele reconheceu a mão de Deus em tudo e até encorajou seu filho José a esperar com paciência e permitir que o Senhor levasse para a terra de seus pais. Assim, deixou de lado a falsidade e o engano. Procure levar sua jornada espiritual de autoconfiança para a confiança em Deus mais rápido e com menos angústia do que Jacó. Jacó teve encontro pessoal com Deus, lutou com o anjo e ficou marcado para sempre. Jacó é um exemplo vivo de um caráter transformado por Deus.
Esse foi mais um episódio da série de 50 personagens que mudaram a história. Eu espero que vocês tenham muito gostado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.